Então, aqui a gente tem o estômago evidenciando a parte interna dele. O equino, a gente tem a cárdia aqui, tá? A cárdia bem desenvolvida do equino. Então, o equino, respondendo a pergunta lá para vocês, quem não soube responder, o equino é um animal que não vomita, justamente porque a cárdia dele é bem desenvolvida. Isso é um problema para ele, porque se ele come muito alimento ou come algum alimento, muita fermentação ou com algum alimento que não tenha qualidade ou com bactéria, alguma substância, ele não consegue vomitar e eliminar esse como proteção, coisa que o vômito ela serve para proteção do sistema digestório. Então, os equinos não conseguem fazer isso. Então, uma vez que o animal comeu, só você fazendo uma lavagem gástrica forçada, colocando um tubo lá e fazendo lavagem, porque ele não vai vomitar. Isso, nesse caso, é ruim para essa situação, tá? Então, respondendo lá, é o equino que não vomita por causa do cardio. O equino, ele tem também uma outra modificação que é particular da espécie, que entre o saco cego e a região das glândulas cárdicas, existem uns pontinhos aqui que a gente fala que é uma margem preguiada, parece uma margem mesmo, tá? Margem preguiada ou margopiclatus. É a mesma coisa as duas e vocês podem chamar das duas formas, tá? Então, tem a região das glândulas cárdicas, aqui a gástrica própria, onde tem ácido clorídrico, e aqui as pilóricas, onde vai ter o antro piloro e a parte do duodeno, e aqui a parte do piloro. Suíno. Uma estrutura importante do suíno e diferenciada do suíno é que aqui está então o esôfago, a cárdia, né? Entrou nessa estrutura, os suínos eles têm um divertículo gástrico, é como se fosse uma bolsinha do lado do estômago. Então, quem for trabalhar com essa espécie, né, na abatedouro, ou que vai trabalhar com a parte de patologia, o estômago de suínos, ele tem esse divertículo gástrico na entrada, logo depois da região cárdica, ok? Que é uma bolsinha que existe ali. Esse é o estômago de carnívoro, né, do cão. Então, cárdia, esôfago, fundo do estômago, tá? Corpo do estômago, antro piloro, piloro e duodeno, tá? Curvatura maior, curvatura menor. Aqui é a região dentro do estômago. Então, essa região dentro do estômago, nós temos esôfago aqui, região cárdica e essa região própria mente gástrica, ou que a gente fala que é das glândulas gástricas, que é onde produz ácido clorídrico, que tem essas voltas, e a região pilórica. Equino, tá? Então, essa é a margem preguiada, ou margopicatus, tá? Plicatus, que ela fica aqui, ó, e essa margenzinha que separa a região esofágica da região cárdica e das propriamente gástricas, ok? Aqui está mais próximo a margem preguiada, que faz isso aqui. Então, essa característica é própria dos equinos. Suíno, esse é o divertículo dele, ó. É aquele fundo de saco cego que existe ali, como se fosse uma bolsa, um divertículo existente nessa região. Ok? Aqui é região esofágica, esôfago, então não tem produção de nada, só de muco, tá? É região das glândulas cárdicas, região da gástrica, tá? Essa parte. Esse aqui é o toro piloro, que eu falei para vocês que em ruminantes e suínos é bem desenvolvido. Esse toro piloro é aquilo que eu falei para vocês. São elevações da mucosa que fazem a questão mecânica e retardo do esvaziamento gástrico, tá? Então, principalmente nos suínos e nos ruminantes isso aqui é bem desenvolvido. Então, esse aqui é um estômago de suíno e aqui nós temos o divertículo gástrico, ó, que é aquela também é uma diferenciação dessa espécie. Região esofágica, tá? A gente não tem produção de muco, então é diferente aqui. Mesma situação, região esofágica, divertículo gástrico, tá? O toro piloro, então aqui é o piloro, e o toro piloro é essa elevação da mucosa que faz com que a parte mecânica dificulte para a alimentação. Então tá aqui a resposta. O equino, ele tem o esfíncter cárdico bem desenvolvido. Essa espécie é impossibilitada de vomitar, tá? Quando repleto ou em posição inclinada, ele não vai ter vômito, ok? Então,
específico de equino, quem trabalhar com esse animal, a margem preguiada e o esfíncter cárdico extremamente desenvolvido. Precisa saber disso, tá? E o estômago, ele não tá solto lá na cavidade abdominal, porque imagine, o estômago ele enche de comida, o animal come, e imagine se o animal andasse, corresse, ou por exemplo, ficasse pulando, e aquele estômago girasse em torno dele, que é o que acontece, por exemplo, quem trabalhar com grandes animais, animais que fazem ronda, né, que trabalham, que colocam para fazer para cuidar de alguma propriedade à noite, por exemplo, eles geralmente dão comida uma vez por dia, geralmente animais de grande porte, e eles dão muita comida com uma alimentação só. Por exemplo, antes de ir para casa, acabou o trabalho lá às 6, 7 horas, eles dão um pote de ração. E aí esse animal fica fazendo a guarda, ou seja, ele fica latindo, pulando. E o que acontece? Como o estômago está muito grande, muito repleto, acaba torcendo esse estômago e faz uma torção gástrica. Então isso é frequente, não é que é frequente, mas é mais frequente em grandes animais, em cães de grande porte, tá? Que tem essa característica de ronda que dá uma questão emergencial e que se não atender em emergência, o animal acaba morrendo, tá? Então, é importante disso que você tem que saber que o estômago não fica solto na cavidade abdominal, ele é preso por ligamentos do estômago, tá? Então, quem que são os ligamentos do estômago? O ligamento do estômago vai ter na curvatura menor, então aqui, ó, esse que tá amarelinho, e vai ter na curvatura maior, tá? São ligamentos que vão estar ligados. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e eu vou começar com eles porque eles são mais conhecidos, o mento menor, tá? E o mento maior, ou epíplon, que é um pouquinho mais antigo, o epíplon, e é melhor a gente chamar de aumento, que é o mais atual, tá? Então, o aumento menor, ele fica lá na curvatura gástrica menor. E o aumento maior, ele fica na curvatura gástrica maior, tá? E o estômago, ele tem um ligamento com o baço e ele tem o ligamento com o fígado, tá? Então, gastrolienal ou gastroesplênico, como vocês quiserem chamar. Isso significa que é um ligamento do estômago com o baço, tá? Lienal ou gastroesplênico. São os dois ligamentos que estão envolvidos no estômago e no baço. E o ligamento que está no fígado e no estômago a gente chama de hepatogástrico. Hepato de fígado, gástrico de estômago, tá? E ligamento gastrofrênico, que o frênico significa de diafragma, gastro de estômago. Então, sempre que vocês ouvirem falar em frênico, significa o músculo diafragma, já falei isso para vocês. Então, gastrofrênico é esse ligamento que está ligado a eles, ok? Os dois principais aqui, o aumento menor e o aumento maior. Por que o aumento maior? Porque o aumento maior, ele vai vir assim, ó, quando vocês abrem a cavidade abdominal, isso aqui é uma parte ventral, então aqui é o testículo, a bexiga, aqui eu tenho o fígado, tá? E aqui eu tenho o baço, e aqui é o estômago do animal. O aumento, ele vem aqui da curvatura gástrica maior, que é o aumento maior, e ele recobre como se fosse uma renda, uma tenda que recobre todas essas vísceras. Quando vocês fazem a abertura da cavidade abdominal, vocês têm que rebater, não cortar, não precisa recortar, não precisa cortar isso com a tesoura. Vocês só pegam esse ligamento do aumento maior e retira para que vocês consigam mexer lá no intestino, útero, enfim, qualquer órgão que vocês queiram mexer ali dentro. Ok? Então, aqui tá curvatura gástrica maior e esse aqui é o aumento maior, essa rede que fica aqui, ó. Tá? E a gente tem o estômago composto. O estômago composto é o estômago dos poligástricos, ou seja, são 4 compartimentos nesse estômago, tá? Então, a gente vai ter rumen, retículo, omaso e o abomaso. O rumen, retículo e omaso, a gente pode chamar também de pré-estômago ou proventrículo, tá? E o abomaso, a gente chama ele de estômago verdadeiro, tá? Por quê? Porque esse abomaso é a mesma coisa e funciona da mesma forma que o estômago de monogástricos. Então, ele tem curvatura maior, ele tem curvatura menor, ele tem o piloro, ele tem ácido clorídrico, e ele tem glândulas, ele tem pepsinogênio e funciona da mesma forma. Então, isso a gente já vai
colocar para lá. Então, abomaso é a mesma situação que eu expliquei até agora. O que a gente vai ver de diferente? Essas três pré-estômagos ou pré-ventrículos.